Senadora Regina, quero aqui inicialmente me associar a Vossa Excelência, ao senador Capi e outros que já fizeram o registro hoje aqui na tribuna da sessão, logo mais no Supremo Tribunal Federal, sessão essa que vai examinar a ação direta de inconstitucionalidade de iniciativa do então partido da Frente Liberal, hoje DEM, que questiona a constitucionalidade do decreto 4887, editado à época pelo presidente Lula, decreto esse que, em consonância com a nossa Constituição, regulamentou o dispositivo constitucional, possibilitando identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas. Importante aqui frisar que essa ação direta de inconstitucionalidade já vem de bastante tempo e, portanto, hoje, né, senadora Regina, renovam-se as nossas esperanças de que, finalmente, o Supremo Tribunal Federal tenha a sabedoria e o discernimento necessário para que reafirme a constitucionalidade do decreto. Até porque, se essa ADIM de iniciativa dos democratas for julgada procedente, portanto, cair a constitucionalidade do decreto, isso significará um retrocesso sem limites para os povos indígenas, para as comunidades remanescentes dos quilombolas, pelo quanto isso afetará um direito que é um direito fundamental dos povos indígenas, dos povos quilombolas, que é o direito à terra inclusive que lhes pertence. A terra, né, que lhes pertence porque vem exatamente de suas famílias, com todos os seus saberes, com todas as suas culturas. Então, eu quero aqui, senadora Regina, inclusive destacar o papel que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, presidida por Vossa Excelência e pelo senador Paim, tem exercido, né, na vigilância e na defesa da cidadania dos povos quilombolas, dos povos indígenas. Ainda quarta-feira da semana passada, por iniciativa do nosso mandato, Vossa Excelência participou intensamente. Nós realizamos uma importante audiência pública, quando, inclusive, aqui vieram as entidades representativas, né, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, entidades essas que hoje estarão realizando, a partir das 17 horas, uma vigília em frente ao Supremo Tribunal Federal. Essa vigília tem exatamente o simbolismo, repito, de renovar a nossa confiança, a nossa esperança, repito, né, que o Supremo possa evitar esse retrocesso sem limites, que seria, sem dúvida nenhuma, tornar o decreto, editado à época pelo presidente Lula, inconstitucional. O senador Lindenberg me pede uma parte, é isso? Eu peço, senadora Fátima Bezerra, Vossa Excelência, que é uma lutadora de tantas causas, mas em especial da educação brasileira, para falar desse veto absurdo da LDO, da prioridade do Plano Nacional de Educação, dos 10%, uma meta que foi aprovada, eu acho que por unanimidade nesse Senado Federal. Eu não vi nenhum senador se levantar contra, né? Vale dizer, senador Humberto, que está aqui, que é um lutador da área da saúde, também fizeram um veto em cima de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, e tiraram, em relação ao mais médico, você tinha uma proteção em relação a contingenciamento, tiraram também. Tudo. É um governo que mostra a sua face, a sua cara de ataques a todos, a essas áreas que são importantíssimas, educação e saúde. Com certeza. Eu queria, senadora Fátima Bezerra, só para encerrar, falar da minha preocupação com as universidades públicas, com as universidades federais. Estão com problemas de manutenção. Se for nesse ritmo, aí vai fechar.
O Brasil está completamente parado. Hoje eu descobri pela imprensa também que até o monitoramento das fronteiras feito pelo Exército está suspenso, porque não tem como nem ter manutenção dos equipamentos, nada. Teve uma vinda aqui do comandante do Exército, general Vilas Boas, que disse que os recursos só vão até setembro. Então, é um aperto, uma destruição gigantesca em tudo que é área ligada a políticas sociais. Na semana passada, a gente viu o retrocesso do Bolsa Família. No mês só, colocaram 500 mil pessoas para fora. Desde que o Temer entrou, já são 1.200.000 pessoas que saíram do Bolsa Família. Disseram que não tinha dinheiro para reajustar o Bolsa Família. Agora a gente vê, né, senadora Fátima, dinheiro para comprar voto e deputado ele teve. Ele jogou 4 bi em emendas. Isso ele não suspendeu. Suspendeu o aumento do Bolsa Família. Deu 10 bi de anistia para os ruralistas. Então, é muito triste ver o tamanho da destruição que está sendo comandada por esse governo ilegítimo no país. Sem dúvida, senador Lindenberg, é mais do que triste, é de uma irresponsabilidade sem limites. Aliás, o descaso, né, com a educação no governo ilegítimo não tem mais paralelos na história recente do nosso país. Hoje mesmo, na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, participei lá com a senadora Regina, o senador Paim, de uma importante audiência pública, né, senadora Regina, onde essa situação das universidades federais, dos institutos federais, mais uma vez foi objeto de preocupação, de debate, porque lá nós ouvimos simplesmente da boca do professor Tourinho, que é o presidente da Andifes. O que é a Andifes? É a Associação Nacional que reúne todos os reitores e reitoras das universidades públicas. E ele, mais uma vez, colocou claramente lá, que se não for garantido o orçamento para as universidades públicas, elas não chegarão ao final do ano. Depois de toda a grita nossa aqui na tribuna, as mobilizações dos estudantes, dos professores, dos gestores pelo país afora, nesta segunda-feira, eles fizeram uma liberação, sabe de quanto, senador Lindenberg? De apenas 5%. Isso não dá quase para 30 dias. E para custeio, nós estamos falando aqui da água, da luz, né? Nós estamos falando aqui do pagamento de terceirizados, nós estamos falando aqui, por exemplo, de funcionamento de laboratórios, até porque investimentos, nem pensar. Isso virou uma palavra proibida no dicionário, né, do governo ilegítimo que aí está. A quantidade de obras paralisadas por esse país afora, em decorrência exatamente desse contingenciamento orçamentário, é um crime. A isso soma-se o que Vossa Excelência aqui já acaba de mencionar. De repente, o Brasil é presenteado com esse ato irresponsável. É irresponsável, criminoso também, que foi o ato do presidente ilegítimo na última terça-feira, nos vetos que fez à lei de diretrizes orçamentárias, simplesmente vetar o artigo que diz respeito às metas e prioridades do Plano Nacional de Educação. Isso não é uma agenda qualquer. Plano Nacional de Educação é uma agenda mais importante, mais decisiva, mais estratégica, mais estruturante para um projeto de nação que se queira com sustentabilidade, com emprego, com inclusão social e com dignidade. Digo mais, senador Lindenberg, nós já conversamos com Vossa Excelência na condição de líder da bancada do PT, com os demais líderes da oposição, conversamos também com o senador Dário Bege, que é presidente da Comissão de Orçamento, porque nós temos que exigir a derrubada desse veto. Se esse Congresso Nacional tem ainda um mínimo de respeito pela sua história, ele tem que derrubar esse veto, porque trata-se de um veto a uma lei, que é o Plano Nacional de Educação, aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional, depois de um longo e profundo debate e sancionado, à época, sem vetos, pela presidenta Dilma. Então, nós temos aqui, eu já falei, volto a falar, conclamar aqui os professores, os estudantes, as entidades da linha de frente da luta em defesa da educação pública em todo o país, para exigir do Congresso Nacional a derrubada do veto às metas e prioridades do Plano Nacional de Educação, assim como nós lutarmos aqui intensamente para recompor o orçamento das universidades e das escolas técnicas, porque nós não podemos deixar que, de repente, milhões, milhares
de jovens pelo país afora tenha um dos direitos mais sagrados, que é o direito à educação, no caso a universidade e a escola técnica, ameaçado nesse exato momento, em função exatamente desse contingenciamento orçamentário. Só para concluir ainda, senadora Regina, e olhe, isso depois de uma emenda 95, uma emenda 95 que aprovaram aqui, dizendo que era a emenda salvadora, a emenda que ia resolver os problemas do ajuste fiscal do país. O fato é que depois dessa emenda veio aumento de impostos, o fato é que nós estamos assistindo aí, agora com o veto ao Plano Nacional de Educação, a tradução concreta da irresponsabilidade desse governo, que é tirar literalmente a educação do orçamento. Porque no caso, quando ele veta o Plano Nacional de Educação na LDO, ele está tirando a principal agenda norteadora da luta em defesa da expansão e fortalecimento da educação brasileira, no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu encerro, senadora Regina, aqui, pedindo a Vossa Excelência que seja dado também como lido uma moção, na verdade, uma nota, senadora Regina, que nós, integrantes tanto da Comissão de Educação como da Comissão de Direitos Humanos, estamos divulgando em apoio à UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, em decorrência da ameaça que ela está sofrendo nesse exato momento, em função de uma atitude totalmente inoportuna de um deputado, Sérgio Souza, lá da Câmara dos Deputados, que apresentou uma emenda aditiva a uma medida provisória que trata da reformulação do FIES, simplesmente para quê, senadora Regina? Para desmembrar a questão da UNILA, ou seja, essa emenda do senador Sérgio de Souza, na verdade, se ela for aprovada, significa o fechamento de uma das mais belas e importantes conquistas que nós tivemos nesses 12, 13 anos de expansão e fortalecimento do ensino superior nos governos Lula e Dilma, que foi a construção da UNILA, 7 anos já em funcionamento, assim como também a Unilab. Nós não podemos permitir isso de maneira nenhuma. É preciso que esse deputado tenha um mínimo de sensatez, um mínimo de juízo, retire essa emenda aditiva, até pelo quanto ela fere, inclusive, o princípio de autonomia da própria universidade, e depois, pelo quanto ela se constitui naquilo que a gente chama um jabuti, um contrabando legislativo, porque não tem nada a ver uma medida provisória que trata de reformulação do FIES e ele se aproveitar disso, apresentar uma emenda aditiva que, na prática, significaria, repito, o fechamento da UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, que foi uma das importantes conquistas do país e da América Latina nesses últimos tempos. Concluo agradecendo a Vossa Excelência, mais uma vez pedindo para que seja dado como lida aí a moção que a gente aprovou em defesa da UNILA e saudar aqui os estudantes da UNILA, seus professores, o Andes, o Sinasef, o reitor da UNILA, a Andifes, enfim, todas as entidades que hoje estiveram aqui nessa jornada em defesa da UNILA, em defesa das universidades, em defesa da cidadania do povo brasileiro.